E aí pessoal, beleza? Vamos falar do livro O Homem e Seus Símbolos. Bom, então eu terminei de ler esse livro aqui, ó. E vamos para a primeira parte desse vídeo, dando uma pincelada geral do que seria o inconsciente, o que é o consciente, e vou dar uma noção aí do que seria arquétipos, segundo Jung. Bom, consciente é tudo aquilo da qual a gente volta a atenção. Basicamente, o consciente é uma ferramenta que serve para a gente viver em sociedade. O inconsciente é, na verdade, aquilo da qual a gente possui impulsos instintivos. Então, a consciência é o elemento que nos permite viver em sociedade, é uma conquista da civilização. Basicamente, é aquele esforço que a gente faz para não agir de determinadas formas, para fazer determinadas coisas aceitáveis, das quais as pessoas esperam que a gente faça, das quais nós mesmos nos forçamos a ser ou fazer. E o inconsciente são aquelas pulsões agressivas e instintivas, das quais, na maioria das vezes, a gente procura esconder. Nós temos os nossos sentidos, só que alguns outros sentidos estão captando estímulos externos, das quais a gente nem sempre tem atenção. Então, dá pra gente dizer que o inconsciente ele é formado por coisas que já estão dentro de nós, que é o que Jung trabalha com a ideia de ancestralidade. São elementos, pulsações, sentimentos que a gente carrega instintivamente, que a gente carrega interiormente, e a consciência é a nossa capacidade de anular, filtrar em certo sentido essas pulsões interiores para que a gente consiga viver em sociedade. Pro Jung, a gente não deve anular o inconsciente completamente, não deveria fazer isso, também não deveria manifestá-lo exatamente como ele é, porque se a gente fizer isso, a consequência disso não vai ser boa. Basicamente, todo mundo se mataria. Aí a gente entra num outro conceito do Jung, que é o processo de individuação. O processo de individuação seria basicamente esse esforço contínuo que leva a vida inteira, que seria a nossa capacidade de detectar as mensagens do inconsciente, e a partir daí a gente teria a capacidade de integrar essas mensagens, integrar algumas coisas de forma saudável. Então não é nem anular completamente o inconsciente e nem vivenciá-lo exatamente como ele é. Interpretar as mensagens do inconsciente e procurar de maneira harmônica e adequada integrar para proporcionar equilíbrio. O Jung trabalha muito com essa ideia de equilíbrio, energia e dualidade também. Então existe para ele muitas dualidades, homem e mulher, razão, emoção, consciente e inconsciente, e tudo funcionaria numa espécie de pesos e contrapesos. Vamos pensar na ideia de uma balança desequilibrada. Se você anula completamente o inconsciente, isso não é muito bom. Na verdade, ele vai se voltar contra você. A grande questão aí é o equilíbrio, né? Então, o processo de individuação seria essa nossa jornada ao longo de toda a vida, entendendo o nosso inconsciente e procurando integrar de maneira saudável a nossa vida cotidiana. Bom, o inconsciente, ele funciona utilizando uma linguagem que para o Jung é uma linguagem universal. É como se fosse um idioma universal. Por mais que existam variações simbólicas e arquetípicas, eu já vou entrar nessa questão, mas por mais que existam algumas variações simbólicas e arquetípicas de indivíduo para indivíduo, de pessoas com diferentes idades, culturas e religiões, a profundidade dos símbolos e, consequentemente, a profundidade dos arquétipos operam numa espécie de idioma, né? E esse idioma seria para o Jung universal. Então vamos entender aí qual que é a ideia que ele traz de arquétipo. Para a gente entender arquétipo, a gente tem que dar 2 passos atrás. A gente precisaria primeiro entender o que é signo, símbolo, para depois entender arquétipo. Eu vou usar uma linguagem bem grosseira, só para a gente ter um entendimento aqui bem raso do que seria signo e símbolo. Signo seria um objeto ou uma imagem, uma figura que indica uma outra coisa simples. Por exemplo, uma cruz. A cruz é um signo cristão. Quando a gente começa a interpretar o que é essa associação, a gente entra na ideia de símbolo. Então, no caso do cristianismo, a cruz se associa
a uma ideia mais geral e um pouco mais profunda, que é a ideia da morte de Cristo, morte e ressurreição. Basicamente, isso seria um símbolo. Mas quando a gente começa a entender o significado profundo disso, e quando a gente começa a verificar que esse significado profundo, ele está presente em várias ou todas as religiões e culturas, aí a gente entra na ideia de arquétipo. Arquétipo seria um conjunto de símbolos profundos da qual toda a humanidade compartilha. Então, no caso ainda da cruz, que se refere como símbolo cristão à morte e ressurreição de Cristo, possui um significado ou um conjunto de significados um pouco mais profundo, que seria a ideia da morte de algo pecaminoso e a ressurreição de algo divino. Essa ideia está presente em várias culturas, isso seria um arquétipo, ou a ideia do ciclo infinito de morte e vida, e a divinização de todo esse processo de morte e vida, principalmente divinização no momento da ressurreição. Então, o inconsciente, ele se utiliza de arquétipos, que são, como eu já disse, elementos que são ou seriam universais, símbolos, significados, temas, propostas universais para comunicar suas pulsões e seus desejos ao indivíduo. Caberia, portanto, ao indivíduo interpretar pelos sonhos. O Jung, ele traz a ideia de que se os arquétipos ou o inconsciente como um todo, ele é uma linguagem universal, um idioma universal, o sonho é a sua plataforma de exposição dessa linguagem mais recorrente. As artes também, enfim, mas os sonhos é o elemento, é o palco onde ele se apresenta com mais facilidade.